Bom ter cada um aqui para mais um Tome Nota e agradecendo aí já a presença do pastor André Boaventura, escritor da nossa lição que nós vamos estar comentando hoje. A nossa revista Ensinando as Nações Jovens está tratando nesse trimestre do tema A Igreja e a Cidade. E hoje nós vamos falar aqui sobre a lição 8, a lição que tem como título O Cristianismo nos Dias Atuais. Então, pastor André, seja bem-vindo aqui ao nosso Tome Nota, a esse momento aqui de comentarmos a lição, de termos aí esse material de apoio para os professores, para os alunos. Sim. Muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua disposição de estar aqui com a Pedro, eu que agradeço e desde já parabenizar você pela temática, né? Esse é um assunto que a gente já há algum tempo queria colocar ele à tona, né? A gente já conversou com a liderança há algum tempo atrás em relação a essa questão e a gente entende que é de suma importância. E o material ficou muito joinha, toda a lição em si, né? E essa temática é desafiante, né? Para despertar mesmo, não só a juventude, mas a igreja em si, em relação à questão da cidade, né? Essa relação que a igreja tem com a sua cidade. Isso, e já iniciando aqui a discutirmos sobre a lição, o primeiro tópico da lição, ele vai trazer aqui já uma questão muito contundente, né? Uma interrogação muito interessante. O que está errado no cristianismo dos dias atuais? E aqui a discussão vai falar sobre dois aspectos, duas vertentes do cristianismo, que é importante a gente definir aqui, conforme foi colocado na lição, para que as pessoas de casa compreendam. Então, eu quero começar a gente definindo aqui o cristianismo secular e o cristianismo cultural, e como que eles têm atuado hoje para definir aí essa realidade do cristianismo hoje, a gente entender o que está errado hoje. Sim, e assim, a gente começa citando, né, o René Padilha, que o saudoso René Padilha, que foi e é, né, um dos referenciais em termos de missão integral, não só na América Latina, mas em contexto de mundo, né? Então, ele conseguiu ter uma leitura muito abrangente, principalmente aqui da América Latina, em relação à questão da cidade e a igreja e a cidade, né? Essa questão que a gente fala de missão integral. E aí, nesse livro que ele aborda essa questão, ele vai colocar sobre essa questão daquilo que a gente visualiza, né, no nosso contexto de mundo hoje. Esse cristianismo secular e esse cristianismo, né, cultural. Eu diria que ambos são duas facetas de uma mesma moeda. Os dois lá, mesma moeda. Seriam duas realidades mãos dadas, né? E ambas as situações, tanto o cristianismo secular como cultural, a perspectiva do homem estar no centro é imensa. Então, o foco é o homem é o centro de todas as coisas, né? Então, a gente vê um cristianismo cada vez mais se moldando ao homem, no sentido de atender, né, as suas demandas. É isso que a gente vai ver na questão secular, né? Então, aquilo que a gente vê numa perspectiva de mundo, a gente vai percebendo que essa realidade vai adentrando a igreja, né, e a gente vai se tornando um tanto que secularizados em termos de visão, em termos de papel. Da mesma forma também a questão do cristianismo cultural, né? Porque a perspectiva que ele coloca aqui é que o evangelho em si não tem muito valor, né? Cristo e a sua cruz não são os pontos mais importantes. A gente vê um aspecto de triunfalismo, né? De obter coisas, de alcançar sucesso, né? De chegar até aquele lugar. Então, essa questão do evangelho em si, o cerne do evangelho bíblico, é deixado de lado. E aí ele coloca de modo muito perspicaz, né, essa realidade, né, nessa leitura que ele faz. Por isso que a gente começou com essa introdução, né,
colocando isso. A gente entende que não é de modo generalizado, né? Mas é um despertar para todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, de que a nossa cosmovisão precisa ser uma cosmovisão bíblica, a partir da palavra de Deus, e não a partir dos preceitos humanos ou em moda no mundo de hoje. E aí a gente vê toda uma, né, em relação à igreja de hoje. E é por isso que nós temos facetas, em relação ao que é a igreja hoje. A gente vai perceber algumas situações, né? E por isso a gente tem hoje, de modo muito crescente, as igrejas emergentes, para atender esse público que se torna um consumidor de religião. Então imagina com a gente, se eu vou para a igreja como consumidor de religião, será que eu vou conseguir olhar para a necessidade do outro lá fora? Se eu estou buscando só a minha própria satisfação, se eu entendo que a igreja só serve para mim nesse aspecto, então assim, a gente vê que essa distorção ofusca a nossa visão em relação ao papel da igreja. Por isso que é muito pertinente a fala dele, eu tive o desejo de colocar aqui, porque é uma leitura muito real dos nossos dias. Muito bom. Eu já tive a oportunidade também de ler esse livro do René Padilha, o livro Missão Integral. Ele é muito claro naquilo que ele fala, é muito fácil de entender, de compreender. Então, realmente, uma leitura recomendada aí para quem se interessar. E entendendo isso, né? Entendendo essa realidade de hoje, claro, como você disse, não é geral, não é todo mundo, mas infelizmente a gente Sim, percebe que os que não estão indo nessa onda parecem ser exceções, né? E sim, agora a gente entender, então, entendendo a realidade, entender um pouco mais sobre qual é, então, essa realidade, essa responsabilidade da igreja, para a gente compreender essa missão integral em termos aí de responsabilidade social e evangelização, né, que a missão integral vai trazer esses dois aspectos como igualmente sim. importantes. Então, para a gente compreender aí o que o segundo tópico fala, que é compreendendo a missão integral da igreja. Sim, e o que você colocou aí é muito pertinente, viu, Pedro? Porque o papel da igreja, de fato, é evangelização. É aquilo que Jesus deixou no seu comissionamento, né? Ide ao mundo e fazei discípulos. Eu diria que é evangelização e discipulação, e a questão, né, da missão integral em si. O que a gente precisa entender nessa questão, né, porque não há aqui uma dicotomia, né, não há uma separação desses papéis, há só uma missão, e acho que a questão da missão de evangelização, de discipulação, entendeu, que nós temos na igreja com papel, no DNA da igreja se dá também a questão da missão integral. Mas é importante a gente pontuar que houve um movimento em relação à questão da ação social da igreja que começou a tomar uma proporção de um modo assim, um tanto que até mesmo disfuncional, sabe, eu diria. No sentido que a missão integral, as ações sociais da igreja se tornou um cerne de todo o movimento da igreja. A gente viu isso acontecendo, entendeu? E gerando um certo desgaste. Por quê? Porque a gente sabe que o papel da igreja é evangelização, que nesse processo de evangelização nós podemos fazer missão integral, nós podemos fazer ações sociais. Então, o que acontece? A gente percebe que essa falta de compreensão, né, em relação à missão integral de modo sadio, a gente viu questões de extremidades, né, em relação a alguns contextos de igreja, de modo nenhum. Nós não temos essa visão, a igreja não precisa fazer missão integral, a igreja precisa fazer ações sociais, isso é a questão da política, isso é a questão do governo. E, por outro lado, a gente viu igrejas pegando essa função como o seu papel total, entendeu? E, tipo assim, transformando a igreja em uma ONG, entendeu? Só no sentido de serviço apenas. Então, tanto o extremo como o outro é perigoso.
E a gente percebe essa disfunção, por exemplo, em termos de ações sociais. A gente vê essa realidade bem presente. Por exemplo, quando a gente vê algumas igrejas fazendo essa ação social, essa missão integral, a gente percebe que as pessoas estão fazendo isso como se fosse um tanto que obrigação, sabe? A gente vai fazer uma evangelização ali, a gente vai doar uma sopa, a gente vai fazer isso e aquilo, né? Levar algumas cestas de alimento numa comunidade mais pobre, e a gente vê que às vezes é um tanto que mecânico, um tanto que assim, como se fosse uma obrigação. Mas por outro lado também a gente vê que muitas igrejas pegam isso para fazer propaganda da própria igreja. Você entendeu? Vamos tirar selfie aqui, porque a gente está ajudando essa pobre mãe aqui, com seus filhos que estão aqui necessitados. Você está entendendo? A forma como que a gente vai ver de modo descompassado, de modo desequilibrado todo o processo. Por isso que missão integral, a questão de ação social, precisa ser algo presente na igreja, dentro de uma norma, não algo assim, um tanto que forçado, entendeu? E nem tão pouco assim, como se fosse um meio de propagar a igreja, né? Uma propaganda. Vamos fazer uma selfie aqui porque a gente está fazendo uma boa ação. Não é isso, não é um veículo para promover a igreja. É papel da igreja, é função da igreja, entendeu? É parte do DNA da igreja. E Jesus mostrou isso no seu ministério, né? Tiago vai falar lá na sua carta, na sua epístola, que a verdadeira religião, pura e santa aos olhos de Deus, é aquela que o órfão é assistido, a viúva é assistida, e assim por diante. Ele vai dizer, se alguém chega em você com necessidade de vestimenta, de comida, e você, olha, vai em paz, vai dar tudo certo. Poxa, que fé é essa aí? Então, acho que a gente sabe, né, o que deve ser feito. Por isso que é muito importante essa temática, né, mostrando para nós, né, que nós precisamos fazer, sim, ações sociais, mas com a motivação correta. Isso. É interessante que assim, né, a gente vê a missão integral considera o homem como um todo, né? Considera que o homem Sim, é um ser biológico, social, espiritual, e quando a gente foca apenas, por exemplo, né, só na evangelização, só no lado espiritual, nós estamos deixando de lado outros aspectos desse homem que também precisam ser alcançados, que também precisam ser sim, mudados. E a gente vê o resultado disso porque aonde o evangelho chega, a conjuntura social muda também, né? com Melhora certeza. relações sociais, melhora muita coisa. Então, o evangelho ele tem esse poder. Então, a gente precisa realmente se atentar para isso e focar no homem, no ser humano como um todo. Não Sim. só uma alma a ser salva, mas também um ser social a ser alcançado, uma realidade humana a ser transformada também. O texto usado na lição para falar sobre esse assunto é a conhecida parábola do samaritano, né? Sim. E como que a gente pode enxergar claramente a missão integral, essa realidade do evangelho, do cristianismo, dentro dessa parábola do samaritano que Jesus contou? É interessante Jesus, né, usar esses meios de comunicação, né? Ele usa aquilo que era cotidiano, né, naqueles dias. E quando ele conta essas parábolas, ele mostra essas verdades, né, espirituais inseridas nessas parábolas. E é interessante essa aí de Lucas, né, do Bom Samaritano, Lucas 10. Para mim é uma das mais lindas que nós temos nas Escrituras, né? E é interessante porque ela começa com um religioso fazendo uma pergunta, né, acerca de espiritualidade, né? Ele mas com uma motivação tanto que distorcida, porque o texto deixa claro ali que ele queria colocar Jesus à prova, né? E Jesus, na sua onisciência, já percebe todo o processo acontecendo ali. E aí Jesus vai usar, né, desse meio de comunicação para contar uma história que poderia ser presente, real, sim, porque a gente sabe que aquela estrada ali era uma estrada perigosa, havia salteadores, né? E aí Jesus coloca alguns personagens ali na parábola para mostrar essas verdades espirituais para aquele homem. E
E é interessante que Jesus, primeiro um judeu que está descendo, né? E de repente, no percurso, na sua trajetória, é interrompido por ladrões que vão saqueá-lo, vão deixá-lo semi-morto, né? E até aí parece que está tudo normal, né, na parábola, né? E de repente Jesus insere um personagem, né, religioso, sacerdote, né, alguém que poderia muito bem ter uma ação de compaixão e de misericórdia. O texto diz que ele viu o moribundo lá na beira da estrada. Ele percebeu a sua fragilidade, a sua necessidade, mas ele passou para o outro lado. Do mesmo modo, também, Jesus vai inserir o terceiro personagem, que é o levita. E a gente sabe que o levita era mais próximo do povão, né? As situações, as mazelas do povo eram mais presentes a esse religioso, que fazia várias funções ali no templo. E esse também, conforme o primeiro, né, passou de passo largo, né? Ele viu, mas não fez nada. E aí Jesus vai inserir né, o personagem do samaritano, alguém que aos olhos dos judeus era, né, um tanto que desprezível. Mas esse sujeito aí que parece que não, né, poderia ter feito o contrário, que vai fazer o certo, né? É ele que vai socorrer o moribundo ali na beira da estrada, é ele que vai dar, né, as condições de sobrevida para ele, é ele que vai levar ele numa hospedaria, vai deixar recursos ali, vai curar suas feridas, né? Vai tratar dele, vai fazer o que poderia ser feito a qualquer pessoa naquela situação. Ele poderia ter sido hostil, poxa, é um judeu, o que eu tenho a ver com judeu? Mas ele usa de misericórdia, de compaixão. Tudo isso para mostrar para aquele homem, né, que, né, no final vai perguntar, então, quem é o meu próximo? E aí nos mostra para mim, para você, para todos nós, quem é o nosso próximo? Só o nosso contexto de igreja? Só as pessoas que estão lá dentro das quatro paredes? Só as pessoas que fazem parte da nossa comunidade de fé? Será que somente esses são os nossos próximos? O nosso próximo é aquele que necessita da gente, é aquele que precisa da gente. Por isso que esse texto foi usado para trazer isso para nós, para mostrar que a gente precisa olhar além das quatro paredes da igreja. Nós precisamos olhar a cidade. Por isso que a temática da lição é interessante, porque às vezes a gente fica, né, nos nossos pedaços, nos nossos cantos, e a gente se volta só para as nossas necessidades. Mas há pessoas famintas lá fora. Há pessoas que necessitam da boa semente do Evangelho. Há pessoas que estão clamando por misericórdia lá na cidade, lá na rua, lá no bairro. Então, assim, a gente precisa, né, eu acho que abrir os nossos olhos e fazer essa pergunta: quem é o meu próximo? É aquele que necessita de mim. É aquele que precisa de mim. Sabe? Jesus respondeu dessa forma para ele. Com outras palavras, sim, através da parábola, porque ele pergunta: quem é o meu próximo? Né? Então, assim, é para a gente refletir sobre isso. Quem é o nosso próximo? E a parábola mostra isso para nós. O próximo para o samaritano foi aquele caído, era a Beua. Esse era o seu próximo, entendeu? Independente de divergências, né, religiosas e culturais, aquele homem foi, né, benevolente, né, para com o judeu. Então, assim, acho que a gente percebe nessa lição que nós podemos dar resposta a esse cristianismo nos nossos dias, a um remanescente de igreja que acredita que o seu papel vai além das quatro paredes, que a ação social, que a missão integral faz parte do DNA da igreja. Não é algo mecânico, não é algo forçado, não. É algo natural, porque faz parte da igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos, a cada momento, a cada instante, refletir sobre isso, né? E ao evangelizarmos, ao discipularmos, né, nós estamos também, com esse princípio, esse mandamento de fazer boas ações. Foi isso que Jesus fez também, né? Jesus curou pessoas. E, assim, interessante aquilo que você falou, Pedro. Jesus olha para o homem de modo integral. Jesus deixou isso para nós, né, de modo integral.
E é isso que nós precisamos fazer também, olhar o homem no seu todo, né, em todas as suas esferas, né, seja na esfera espiritual, física, emocional, social, e, e é isso. Graças a Deus. E o que fica, né, para cada um de nós hoje, talvez a gente tente se colocar dentro dessa parábola, mas o que se aplica muito a cada um de nós hoje é a ordem que Jesus dá no final, né, que está aqui também na lição. Vai e faça o mesmo. É simples assim, é só isso. Sim, Pastor, muito obrigado. A gente já está caminhando aqui para o final. É uma lição, um assunto muito pertinente, muito importante da gente estar se atentando para realmente a gente se despertar, porque pode ser que nós estejamos vivendo um cristianismo assim como aqueles fariseus estavam vivendo e a gente simplesmente esteja, né, sendo levado pela onda da atualidade, da forma como é hoje, pela onda do dia a dia e não se desperte que nós precisamos sim acordar para essas necessidades, acordar para a necessidade das outras pessoas, acordar para a evangelização, acordar também para a nossa responsabilidade social como igreja. Então, muito importante nós termos a oportunidade de discutir sobre isso, e quem for estudar essa lição nas suas igrejas, nas suas escolas dominicais, que também realmente vai ser de grande valor, vai ser de grande edificação para todos. Então, pastor, muito obrigado pela sua disposição em escrever, em estar aqui com a gente. eu agradeço, Pedro, agradeço mesmo, de coração. E Deus possa, né, gerar isso em cada um de nós. Provavelmente esse homem aqui da parábola faria o que fez o sacerdote e o levita, né? Com certeza. Provavelmente sem ter concluído a parábola, ele faria o mesmo. E possamos fazer aquilo que Jesus, né, coloca aqui para nós, que venhamos fazer o que o bom samaritano fez, né? Usar de compaixão. Amém. Deus abençoe, tá? Amém. Obrigado, pastor. Então, pessoal, estamos aqui finalizando mais um Tome Nota dessa semana. Semana que vem tem mais. E quero dizer para vocês que a revista, a nossa revista desse trimestre, o link para baixar a revista está aí na descrição do vídeo. Então, aproveite aí, baixe também a revista para você estar acompanhando, estar estudando as outras lições. E semana que vem nós estamos aqui de novo para mais um Tome Nota, para mais uma lição edificante, mais uma lição abençoada, nesse tema central que nós estamos estudando, que é a igreja e a cidade. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos fazendo crescer nesse tema, nesse conhecimento tão necessário para nós nesses dias de hoje. Muito obrigado, um abraço a todos. Fiquem com Deus.